Olá, galerinha! Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre textura gráfica. Nós já aprendemos sobre frotagem e hoje vamos conhecer esse outro tipo de textura. Então já já eu volto. Então, galerinha, hoje nós vamos falar sobre texturas. Vamos continuar aquela aula anterior que nós já tivemos sobre a textura que eu chamei de natural, para vocês entenderem que, na realidade, o nome dela é frotagem. E hoje vocês vão conhecer também a textura gráfica. Mas lembrem-se lá de pedir para a mamãe se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar uma like, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Antes de nós entrarmos na textura gráfica, vamos aqui ver a diferença entre uma e outra, tá bom? Essa aqui, ó, é a textura que nós fizemos na outra aula. Lembra que a minha filha pegou o papel e foi lá no quintal e passou sobre vários lugares, no muro, em várias texturas diferentes, e daquele papel foi feito um desenho. Então, essa textura que eu coloquei para vocês como textura natural, né? Porque a gente vai direto no local, ela tem esse nome aqui, ó, frotagem, né? E ela pode ser feita também trazendo elementos para dentro. Então, você pode pegar, por exemplo, uma folha colocada da árvore, né? Colocar o papel em cima e passar o lápis. Olha aqui, aqui foi feito de um peixe. Mas ela é diferente da textura que nós vamos aprender hoje, que chama-se textura gráfica. Por que ela tem esse nome? Porque essa textura é feita pelo desenho, pela grafia. Então, nós é que fazemos a textura, nós é que desenhamos essa textura. Então, vamos ver. Aqui, ó, eu trouxe para vocês lembrarem, né, da frotagem, daquela que nós fizemos na outra aula. Olha aqui, esse aqui, o que que ele fez? Ó, pegou uma folha lá da árvore, colocou debaixo do papel e com o lápis foi passando o lápis deitadinho e olha só que bonito que foi ficando o desenho, né? E vários desenhos você pode fazer dessa forma. Quer ver mais alguns? Ó, moeda. Olha que legal. Você pode pegar as moedinhas, né? Colocar debaixo lá e passar o lápis e olha como vai ficar. E aqui, ó, texturas diferentes na parede, no chão. E até dá para fazer desenhinhos do jeito que nós fizemos, que eu vou mostrar aqui, com várias texturas que fizeram. Até moeda aqui, ó. Olha aqui o pezinho dessa coruja aqui. O que, que foi feito? De moedas, né? Aqui eu coloquei vários exemplos de texturas do jeito que nós fizemos na outra aula. E esse aqui, ó, é o desenho que nós produzimos. Tá vendo com as texturas da outra aula? Textura do muro, textura da pia, tudo que nós fizemos, então nós produzimos esse desenho só para vocês recordarem, tá bom? Muito bem. E agora nós vamos conhecer a textura gráfica. Então, esse desenho aqui, ó, fui eu que fiz. O que que eu fiz? Eu peguei o desenho de uma moça, só do rosto, tirei do desenho da internet. Depois eu vim aqui e desenhei num papel, uma folha de sulfite. Só que o cabelo dela eu fiz de um jeito diferente. Eu usei a textura gráfica. Ó, eu usei ondas feitas com riscos, né? Só que de forma ondulada. E também, para finalizar o desenho, toda a folha em volta, eu fui fazendo diferentes texturas. E usei, como eu gosto muito da África, eu usei os tons africanos, né? Que se usa muito nas roupas, em tudo lá, nos acessórios. Então, cada pedacinho eu fui fazendo de uma textura diferente, de uma grafia diferente, e pintando também com as cores da África. Isso é uma textura gráfica. Eu vou desenhando a textura que eu quero em cada local. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, os vários efeitos que a gente pode fazer com
a textura gráfica. Então, você pode escolher. É diferente daquela outra da frotagem, que eu tenho que ir em algum lugar ou trazer alguma coisa e fazer a textura do natural, né? Essa aqui não, essa aqui eu escolho a forma como eu quero fazer, ó, de risquinho, de bolinha, de florzinha. Olha essa aqui, ó, essa daqui é que eu usei no cabelo da moça lá, só que eu fiz maior, né? Ó, bolinhas, bolinhas com pontinhos, ondas. Posso fazer em preto e branco, mas eu posso fazer também colorido. Então, eu tenho a opção de, dependendo do desenho que eu quero fazer, utilizar a textura que mais me agrade ou mais fique próximo ao que é o natural do desenho, que eu posso fazer das duas formas. Eu posso me aproximar, né, deixar a textura bem próxima do que é o desenho, foi o que eu fiz no cabelo da moça, né? Aquele cabelo comprido, então eu fiz esses, essas voltas mais maiores, né? Ou eu posso fazer de forma bem diferente, tá? Que não precisa ser igual ao natural. E aqui eu trouxe algumas para vocês verem. Olha aqui o cabelo dessa moça. Essa aqui, ó, o que a artista aqui fez? Pegou de revista, recortou um rosto, né, de revista e montou o cabelo dela bem doidão, bem bonito, com várias texturas, deixou no preto e branco, mas você pode também deixar colorido. Olha, esse aqui é um quadro da Tarsila do Amaral. Então, o que foi feito? Foi feito também o desenho, foi pego o desenho, pode ser pego até da internet, e a artista que fez aqui, ó, foi colocando texturas diferentes em cada lugarzinho. Então, fez uma composição com textura gráfica. Então, olha só como a gente pode deixar a criatividade, né, bem solta, bem livre. Olha aqui que bacana esse desenho de um rio, de mar, de montanhas, né, de ondas, de aqui até o sol, aqui, ó, e tudo, cada pedacinho feito numa textura diferente. Essa também foi feita no preto e branco. E depois, o que pode fazer? Olha, pode montar quadrinhos. Fica lindo se você fizer vários quadrinhos e colar na parede do seu quarto, assim, todos juntos, vai fazer um painel, ficar muito bonito. Outra coisa que nós podemos fazer também é utilizar esses desenhos para colocar em caixas e fazer artesanato. Logo, logo nós teremos um vídeo disso, tá bom? Mas vamos lá. Eu quero apresentar para vocês esse moço aqui. Ele é um artista. O nome dele é Romero Brito. Vocês já devem ter visto muitos trabalhos deles por aí, porque ele tem os trabalhos colocados em copos, em tecidos, até em sapato, em todo lugar. Ele é um artista brasileiro que utilizou de uma forma muito criativa as texturas, diferente. Além dele utilizar texturas diferentes em várias partes, ele também faz uso de cores fortes. Então, olha aqui algumas obras que eu trouxe para vocês. Como eu adoro coruja, então eu trouxe algumas corujinhas bem diferentes, mas também no estilo de Romero Brito. Então, veja bem, como que a gente sabe da textura gráfica? Olha aqui, ele mistura o liso, né, em cores fortes, com diferentes texturas, ó, risquinhos, bolinhas, estrelas, riscos mais assim, em formas mais largas, né, de faixas. O que mais que ele tem? Ele tem flor, ele faz florzinha. Dentro das próprias florzinhas, ele usa texturas, ó. Olha que diferente. Bolinhas em uma, risquinhos em outra, coraçãozinho em outra. Ó, tá vendo como ele vai fazendo? Então, em cada pedacinho, ele usa uma textura diferente. Então, é uma característica do artista Romero Brito. Tá vendo como a gente pode ser criativo e utilizar a textura gráfica em muitas coisas e diversas maneiras? Bom, como você já conheceu agora a textura gráfica, que é diferente da outra textura da frotagem, então agora você já tem dois tipos de textura para brincar, para soltar a criatividade, para fazer diversas artes. E como nós estamos no mês de junho,
Junho lembra o quê? Festa junina. Sempre nas escolas tem a festinha junina. Esse ano, como nós estamos em pandemia, então estamos em casa, então nós vamos fazer alguma coisa diferente. Não vamos deixar passar junho assim. Então eu utilizei até mesmo essa foto aqui, ó, com texturas para vocês entenderem que nós vamos estar trabalhando textura. Mas antes disso, eu quero apresentar um outro artista para vocês ficarem conhecendo os vários tipos e características de artistas diferentes que vocês podem estar usando nas obras de vocês. Vamos lá? Esse aqui é o Alfredo Volpi. E por que eu trouxe esse artista para vocês, sendo que eu estou falando de texturas e ele não está trabalhando, o forte dele não é trabalhar com texturas, mas Alfredo Volpi é um artista que trabalha muito com bandeirinhas. Ele utiliza muito bandeirinhas nas suas obras, nos seus quadros, né? E como nós estamos no mês de junho, então eu quis apresentar para vocês o Alfredo Volpi, mais um artista, e vamos trabalhar com as bandeirinhas, pensando no Alfredo Volpi, mas nós vamos usar também as texturas. Então, nós vamos fazer uma composição. Nós vamos misturar os artistas. De que forma? Nós vamos criar uma composição, criar uma obra, utilizando características do Alfredo Volpi com suas bandeirinhas e características de Romero Brito com sua arte gráfica, tá? Mas deixa eu mostrar mais um pouquinho, olha aqui. Esse aqui também é um quadro do Alfredo Volpi, olha que bonito. Então, ele faz muitas fachadas de casas e utiliza sempre bandeirinhas nelas. Bom, olha aqui ele pintando. E olha aqui os quadros, alguns quadros dele, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas características do Alfredo Volpi e vamos trabalhar a nossa festa junina. Olha o que eu trouxe para vocês. A festa junina também está cheia de texturas. Nós temos o xadrez, nós temos a bolinha, nós temos, olha aqui as bandeirinhas do Alfredo Volpi, mas com as texturas que também outros artistas usam, como o Romero Brito. E hoje nós vamos ser os artistas e vamos fazer uma obra assim. Então, ó, risquinhos, bolinhas, xadrez, florzinhas, coraçõezinhos, nós vamos soltar a imaginação. Combinado? Então, daqui a pouquinho eu volto para nós trabalharmos a nossa obra de hoje. Então, galerinha, agora eu trouxe para vocês aqui, de novo, né, aquele desenho que eu fiz, para falar um pouquinho sobre a questão dos traços e também do material que nós vamos usar. Então, quanto aos traços, a textura gráfica, vocês podem utilizar diversos tipos. Então, eu usei a linha curva aqui, usei coraçãozinho, usei faixas, e vocês podem soltar a imaginação utilizando lápis de cor, canetinha ou até mesmo tinta. O que acontece? Hoje nós vamos fazer agora algo voltado para a festa junina. Então, nós vamos trabalhar com os dois artistas que eu apresentei para vocês. E para isso, nós vamos precisar de alguns materiais. Um dos materiais que nós vamos precisar são papéis coloridos. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho papel colorido. Não tem problema, você pode pegar o papel e pintar da cor que for necessária. Nós vamos precisar, para fazer a primeira obra, de 3 cores. O amarelo, o laranja e o vermelho. Então, o que vocês vão fazer? Se vocês já tiverem um papel colorido, vocês vão colocar a sua mãozinha no papel, pegar um lápis e fazer a volta da sua mãozinha para ficar assim. Pede para a mamãe recortar, ou se você já conseguir recortar, você mesmo pode recortar. Recorte várias mãozinhas. Eu utilizei 4 de cada cor. 4 amarela, 4 laranja e 4 vermelha. Para quê? Nós vamos fazer uma fogueira e nós vamos usar essas mãozinhas para fazer o fogo.
Você pode também, se você não quiser fazer com papel, usar a tinta. Pode passar a tinta na mãozinha e carimbar a mãozinha. E como que nós vamos fazer isso? Vou pegar aqui a minha fogueira. Olha só! Olha o que eu fiz. Eu comecei lá pelas mãozinhas de trás, as mãozinhas vermelhas. E colei as mãozinhas de forma que elas ficassem abertas. Por cima delas, eu colei as mãozinhas laranja e depois eu colei as amarelas. Mas vocês perceberam que elas estão diferentes do que estão aqui que eu mostrei para vocês? O que está faltando? Olha só, essa daqui só está feita no papel. E essa daqui eu utilizei a textura gráfica. Então eu fui lá naqueles quadradinhos que eu mostrei para vocês antes com um monte de textura e fui lá e escolhi a textura que eu queria para cada mão. Então, para essa mãozinha amarela, eu escolhi uma como se fosse um mapa e fiz a textura em todas as mãozinhas. Aqui eu utilizei somente 3 amarelas. Você pode fazer com a quantidade que você quiser, depende do tamanho da fogueira. Para a textura laranja, olha aqui, eu utilizei linhas que faziam contorno da mão e por dentro eu ia fazendo outras até chegar naquele bem pequenininho. E na textura vermelha, eu utilizei linhas retas, olha, tracinhos. E fui fazendo traços, traços, até completar toda a parte vermelha da fogueira. Por que eu fiz assim? Para que tivesse texturas que parecessem fogo, mas que fossem diferentes uma das outras. E para completar, eu colei aqui, ó, vou pegar bem de pertinho para vocês verem, palito de sorvete, que usei o giz de cera deitado para pintar e realçar a textura que tinha do próprio palito. Olha que legal! Eu fiz várias coisas de festa junina separadas, para que vocês pudessem escolher o que queriam fazer e depois vocês podem fazer todas e montar um grande painel, como se fosse um quadro. Vai ficar muito bonito. Então, essa aqui é a fogueira que eu utilizei as mãozinhas nas 3 cores. Tudo bem? Tudo bem. Mas essa mãozinha amarela, eu fiz tanto no clarinho como no amarelo mais escuro. E para que eu usei a amarela mais escuro? Vou mostrar para vocês. Olha que legal! Sabe o que é isso aqui? São as galinhas do sítio, porque a gente pode fazer um painel de festa junina no sítio. Então, o que tem mais? Tem a fogueira, tem árvores, tem galinhas, tem milharal, o milho que depois vira pipoca. Então, eu fiz vários para vocês terem uma ideia do que pode usar no painel. A galinha, eu também fiz do mesmo jeitinho, com a mãozinha, como eu mostrei, só que num amarelo mais escuro. E ao invés de eu fazer textura na galinha, eu fiz a textura na parte de trás. Eu usei o céu, o chão em formatos diferentes de textura gráfica. Olha aqui, olha o céu como eu fiz, arredondado, né? Aqui eu fiz ondinhas em outro tom de azul. E para fazer a grama, eu usei o formato da grama mesmo, em textura gráfica e em verde. Mas e como é que eu fiz esse pintinho? Fácil, fácil. Ó, sabe o seu dedinho? Você molha o seu dedinho na tinta e, pum, faz o carimbo. Pum, faz outro pintinho. Pum, mais um pintinho. E aí é só fazer os detalhes com canetinha. Aqui eu usei canetinha, mas você pode usar lápis de cor também, tá bom? Muito bem. O que mais que eu usei? Olha só. Agora eu não usei mais a mãozinha, mas eu usei o
pezinho, que também dá para fazer das duas formas. Ou eu coloco o pé em cima do papel e risco em volta com o lápis, depois eu recorto, ou eu passo tinta no meu pé e carimbo no papel, depois eu recorto em volta. Mas para que eu quero isso daqui? Vou mostrar para vocês o que eu inventei. Olha aqui. Quem sabe o que é isso? É o milho. Lembra que eu falei do nosso painel da festa junina? Eu fiz um milho utilizando o formato do meu pé e fazendo textura gráfica aqui. Essa textura eu fiz como se fosse os grãozinhos do milho. Olha lá, fui fazendo assim, com ondinhas para formar o milho com seus grãos. E sabe como que eu fiz isso aqui? Olha aqui, ó. Tá vendo a mãozinha? Toda essa parte da mão aqui, eu passei tinta verde numa mão, vim aqui no papel e ó, carimbei. Aí eu peguei minha outra mão, vim aqui, passei a tinta e carimbei do outro lado. Para ficar mais bonito ainda, eu fiz mais 2 folhas de textura e fiz todo o fundo com outro tipo de textura para dar profundidade. Então, nós já temos a galinha, nós já temos o milho, nós já temos a fogueira. Tudo pode ser utilizado no painel. Mas ficou uma coisa faltando. Lembra que eu apresentei para vocês 2 artistas e falei que um deles era o artista que usava as bandeirinhas nas fachadas das casas e o outro usava texturas de forma diferente. Então, o que eu fiz? Eu reuni os 2 artistas em um só. Eu fiz as bandeirinhas e também utilizei a forma que Romero Brito utiliza para fazer os seus gráficos, né? A sua pintura gráfica, a sua textura gráfica. E olha que bonito que ficou. E eu posso utilizar essas bandeirinhas também fazendo bastante e montando um painel com todos esses elementos. Então, olha só, bandeirinha, milho, galinhas e pintinhos e a nossa fogueira. Não ficou legal? Agora é com vocês. Escolha o que você vai querer fazer ou faça todos separado e depois monte um lindo painel para sua festa junina, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!